Olá amiguinhos do vlog do Zé aqui, hoje com a Canon EFS 18-200mm f3.5 5.6 IS, que é a terceira lente da linha EFS especial pro crop que a gente vê aqui no vlog do Zé. Essa daqui que é uma super zoom, né, que vai do 18 ao 200mm, super flexível aí, atendendo desde o finalzinho do wide angle, começando aí nos 18mm, que são equivalentes aos 28mm do full frame, especial se você estiver fotografando arquitetura, paisagem, fotos de pessoas em grupo. Ela passa então para normalidade nos 50mm, que é ideal para você fotografar pessoas em retratos de meio corpo, dando aí uma compressão de perspectiva bacana, né, para as facetas humanas ficarem todas do mesmo tamanho, e chegando lá no 200mm, que são equivalentes aos 320 no full frame, que é o ideal aí para paisagens, né, ou mesmo foto de fauna, né, quando você não pode se aproximar muito do seu sujeito. Então vamos começar aqui abrindo a caixa da EFS 18-200, que é uma linha de entrada, né, da Canon. Essa daqui custa somente $700, então a Canon não te dá nada a não ser a lente dentro da caixa, não te dá nem o HUD nem o pouch. Essa daqui que é a 18-200 3.5 5.6 IS da Canon. Bom, a primeira coisa que você nota é que essa lente ela é relativamente leve, né, para uma zoom desse tamanho, em só 595 gramas, e também o equipamento aqui não muito bem construído, né, a linha EFS que ela é de entrada, ela aqui que é totalmente feita de plástico, né, tirando aqui o mount que é obviamente feito de metal, e a Canon aqui só te dá as duas tampinhas, a da frente e a de trás. E vamos começar aqui o nosso tour, né? Como eu falei, ela não é uma lente muito bem construída. Você vê que ela balança bastante aqui quando você gira. Deixa eu destravar aqui, como é que eu vou girar ela? Você vê que ela balança, né, esses elementos de plástico, ela faz um barulho aqui, eu vou colocar no microfone pra vocês. Ela é relativamente mal construída, mas de fato é um equipamento que seria bem durável aí se você cuidar, mas não chega aos pés da série L que a gente sempre vê aqui. E também aqui, né, você vê que ela não tem muita firmeza nesses anéis, tanto de zoom aqui, que ele é bem durinho de mexer, ele vai ficando mais mole no centro, mas ele é bem duro aqui pra sair do lugar. E esse anel aqui de foco manual aqui na frente, que você já vê que ele tem só 8mm, né, não é dos melhores anéis para fazer o foco manual. O sistema aqui que não é ultrassônico, né, que aí mais uma demonstração da Canon tá tentando baixar o custo, que é um absurdo para uma lente dessa, porque todos os outros fabricantes, dentre eles a Tamron, a Nikon e a Sony, oferecem essa lente aqui com um sistema com algum tipo de motor ultrassônico, né, então a Canon aqui deixou isso de fora, que por outro lado está até a par com a restante da linha 18 alguma coisa, que nenhuma delas tem o ultrassônico. Também é uma lente de operação extremamente simples, né? Você tem aqui principalmente os dois botões do AF e o MF. Esse aqui, que não sendo ultrassônico, você tem que ligar o MF aqui para, né, desengatar o motor do sistema e você poder mexer livremente aqui esse anel, que ele tem só 60 graus de precisão, né? Não é muito bom para você fazer focagens muito precisas no foco manual. E o outro botãozinho aqui que é o estabilizador aqui da quarta geração, estabilizador muito bem implementado aqui. Essa lente que é um projeto de 2008, um stop aqui, um estabilizador que faz até 4 stops, que é muito bacana aí para você que está nos 200mm, né? Ele é bem ideal aqui para quando você está fotografando coisas no final da tarde, ela não é uma lente muito luminosa, então esse estabilizador vai ajudar aí você ter imagens mais nítidas. E por fim aqui ela tem também um botão de lock aqui do outro lado, que ele trava esse elemento da frente, que ele é um pouquinho pesado, se você estiver andando com a com a câmera do lado do corpo, ele pode começar a cair, né? Então você vê aqui, se eu balançar, ela vai abrindo sozinha, tem esse botãozinho lock. De resto aqui, uma lente do sistema EFS super simples de usar, não tem janelinha de distância, não tem indicação de distância do foco, né? E aqui atrás você vê também que ela tem essa borracha aqui, típica do sistema EFS, que ela não foi feita para você montar no sistema full frame, ela não é compatível. Vamos montar aqui então na nossa 60D, que é uma câmera do sistema crop, para vocês terem noção do tamanho. Só ligar aqui o branquinho com o branquinho, girar, e essa daqui a EFS 18-200mm, muito bacana, ela não fica nem leve nem muito pesada, super bem equilibrada aqui na 60D, um prazer de carregar em só 595 gramas. Vamos falar da qualidade de imagem para quem é a EFS 18-200mm 3.5 5.6 IS aqui no vlog do Zé. Um beijo pra vocês. Bom, vamos falar da qualidade de imagem aqui da Canon EFS 18-200mm,
que é uma lente das mais flexíveis que a gente viu aqui no vlog do Zek. A gente nunca viu nada para o sistema de SLRs que tivesse um range tão grande assim, e ela também é da linha de entrada em $700. Então isso aqui é um equipamento que não foi pensado explicitamente em qualidade de imagem, ele foi pensado em flexibilidade, e eu não posso negar para vocês que eu já usei outros equipamentos profissionais da Canon, eu conheço nitidezes muito melhores, reproduções de cores muito melhores, mas de qualquer maneira vamos falar aqui da Canon 18-200mm, começando lá em f3.5, em 18mm, que você tem uma nitidez relativamente aceitável em todo o quadro, né? Ela não tem muita diferença nem do centro quanto para as bordas, e aí é uma qualidade de imagem que pouco faz de diferença quando você está fechando lá para f4 ou f5.6, que você ganha principalmente em nitidez e reprodução de cor. A nitidez aqui, que eu tenho que ser muito sincero com vocês, ela não chega aos pés da 50 1.82 que a gente viu na borda, né? Você tem aí uma noção do qual seria a qualidade dessa daqui. Você pega a qualidade de imagem da EF 50mm 1.8 na borda e transporta para o quadro inteiro. É o que você tem aqui numa Super Zoom 18-200mm da linha EFS. Ela é aceitável, mas não é. Aí a gente conhece coisas muito melhores. Fechando além do 5.6, você já começa com difração em qualquer corpo APS-C de 18 megapixels, e mesmo assim alguns efeitos crônicos na imagem, como o Chromatic Aberration axial, que deveria sumir com essas aberturas, ele simplesmente não some, né? A gente tem exemplos aqui de fotos em f8, f7.1, f9, f11 que continuam apresentando Chromatic Aberration axial, e o lateral aí também, que não é influenciado pela abertura, aparece em todas as distâncias dos 18 aos 200mm, apesar dele ser facilmente corrigido via software. Assim como a distorção esférica, que é bem forte em 18mm, do tipo barrel, lá no wide angle, e ele já vai sumindo logo em 22mm, e se tornando particularmente forte a partir dos 50 até os 200, do tipo pincanche. Também super fácil de corrigir via software, só você dar um clique lá no seu Camera Raw, ou mesmo do DPP da Canon. Enfim, aí uma qualidade de imagem relativamente aceitável para um sistema tão flexível como esse. Lógico que a gente conhece coisas melhores, não podemos negar a flexibilidade de uma ultrassom acessível para o crop, que leva a gente aí para a pergunta: para quem é a EF-S 18-200 3.5, 5.6 e S? Bom, os viajantes que trabalham com a linha crop, precisam de um range numa lente só, não pensem em olhar para outro lugar. Essa daqui seria sem dúvida a minha única lente se eu tivesse que levar um corpo só crop comigo, e foi o caso dessas fotos do slideshow, que todas elas são agora no Chile, que eu tirei no final do ano passado. Eu levei só uma câmera 60D, e essa lente aqui me atendeu em virtualmente todas essas coisas que eu precisava, desde fotos indoors, dentro de igreja, ou até capturar coisas de longe para dar compressão de perspectiva. É uma lente aí muito flexível. Também o pessoal que não sabe qual lente comprar, e eu falei naquele vlog, sempre compre a zoom maior que você puder para você testar as distâncias. Se couber a 18-200 seu orçamento, eu também não vejo outra saída aí, né? Aqui que no começo da sua carreira não é muito importante você ter uma ultra nitidez no quadro, nem a reprodução de cores profissional. Essa lente aqui vai te atender muito bem. Inclusive ela vem com o IS, que é bacana para você já ir vendo a diferença, se você sente falta ou não do IS. E por fim, o pessoal que faz cobertura amadora de eventos, né? Isso é, o pessoal que trabalha com muito flash e só dá saída para fotos em web ou impressões no máximo A4, e precisam de uma lente que permita desde fotos de grupo de pessoas até candids. Essa lente também é pra vocês. E esse daqui foi o vlog da Zek EF-S 18-200mm f3.5, 5.6 e S. Eu particularmente gostei dessa lente pela flexibilidade que ela dá, mas a gente não pode negar que a gente já viu coisas melhores aqui no vlog do Zek. E lógico, pelo amor de Deus, não é o caso de vocês que compraram e comentaram no Facebook: nossa, para eu vender a minha lente e jogar fora. Não, essa aqui é uma lente que trabalha muito bem, ela dá arquivos aí muito superiores a qualquer compacta que a gente tem, mas a gente não pode negar que a gente já viu reprodução de cor profissional, que aí são lentes bem mais caras, ou a gente vai mesmo para as primes de entrada, mas aí não seria justo a gente comparar, sendo que essa aqui é uma zoom super flexível. E vamos então aos beijos dos últimos vlogs lá, que foi o Chromatic Aberration, né, na semana passada. Os abraços lá no YouTube, que foi pro Alessandro Reis, o Rodrigo Portela, o Carlos Pereira, o Wagner Fulfil, o Felipe Justin, o Diego Ribeiro. Um beijo pra Anne Franciele Poppin Pop. Já acho que é o quarto vídeo seguido que eu mando um beijo pra você. Muito obrigado pela audiência. O David Arantes, o Luiz Guilherme Cunha e o Lucas Silva. E no Facebook um abraço pro Rafael Lima e pro Dunga Soul. Esse é o vlog do Zé,
Zé, vocês estão me assistindo no YouTube, nós estamos também no Vimeo, nós temos um canal super social lá no Facebook, também estamos no Twitter, que eu dou umas atualizações de vez em quando. Vocês podem ver todas as fotos no Flickr, no Tumblr e acessar também o Instagram do Vlog do Zé, que eu postei várias fotos desse vlog faz tempo, que foram tiradas com a 60D. Esse é o Vlog Zé, eu gostaria de mandar um grande abraço a todos vocês. Vamos fazer um vlog por semana esse ano. O beijo de sempre, o Muan, e lá vai.